Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. A gente está aqui hoje falando, né? O episódio de hoje a gente está falando a origem da heterossexualidade, né? E como a conhecemos hoje. E hoje estamos aqui com o professor, né? Roy Nelson Jr., que a gente está conversando sobre o contexto histórico agora do período, né, do nazismo e a União Soviética, né? E a gente estava falando sobre como era a tortura que existia também com os homossexuais durante esse período. Então, assim, inclusive, não todo regime totalitário ele vai torturar a minoria. Todo ele. Não vai ter um que se salve. Todo ele vai... Vargas, por exemplo, torturou outras pessoas, né? Todo regime que é ameaçado de alguma forma, ele vai torturar quem está ameaçando ele. A gente vê isso na atual conjuntura do Brasil também, infelizmente. A gente vê o massacre que o pessoal recebe aí. Só porque você pensa diferente do que o pessoal que está no poder pensa. Então, é toda uma questão... você deve analisar com cuidado. Sim. Aí a gente hoje abordou alguns aspectos interessantes. E assim, hoje, quando a gente pensa sobre o que vai ser o futuro da sexualidade, da heterossexualidade, o que te vem na mente? Eu penso assim, sempre vai existir. Falar que vai acabar de uma hora para outra, isso é mentira e nem o que nós queremos, né? Que isso aconteça. Mas tirar o poder central disso, porque tem um livro que fala assim, que o sexo é o poder. Se você tem o sexo como ferramenta, você tem o poder. Porque nenhuma pessoa vive... Não, tem casos, né, gente? Tem casos, né? Nós temos aí alguns grupos que não tem atração física nem nada. Mas quem domina a área do sexo tem poder. Infelizmente, os héteros... a população que mais tem ainda, ela vai dominar a conjuntura de um todo, né? Sim. E assim, acredito que futuramente nós seremos mais compreendidos, né? Essa geração nova que está surgindo, que é chamada de geração Z, que vai surgir dos anos 2000 para cá, ela é uma geração que é inteiramente ligada à tecnologia. Ela não vê, ela não faz nomenclatura de pessoas, ela não cataloga as pessoas. Ah, você é isso, você é aquilo. Não. Ah, que legal. Vamos conversar sobre isso? Elas são bem assim. Eu vejo isso na escola, por exemplo, que eu trabalho. Os alunos mesmo, eles entre eles. Eu chego assim na sala, eu vejo eles conversando sobre isso na maior naturalidade. Não tendo preconceitos. Lógico que foge de um caso do outro, né? O que não tinha quando eu era na minha idade, né, de escola, não tinha isso na escola. Era algo ainda que era muito tabu ainda. A gente não tinha representatividade ainda na televisão. Quando a gente via algum personagem que fosse LGBT, era muito caricato, que não representava a parte real. Até, assim,
acho que se a gente for parar e pensar a questão de representatividade na história, na televisão, quando se tornou natural, as pessoas se ambientaram sem o perfil de algo caricato, ainda assim tinha um pouquinho um LGBT que muitas das vezes, que não representa a maior parte dos LGBT, foi quando o personagem, o Félix, né, se tornou um vilão. Era uma pessoa que era vilã. Então, assim, foi quando o LGBT passou a ser normal, né? Eles já poderiam não ser mais um mocinho, não ser aquela pessoa boazinha que ela pôde fazer algo mal. E assim, é o processo que foi o processo da naturalização da sexualidade na televisão. Porque até então, ainda hoje, a gente vê o que? Algo muito forte de como o LGBT, o gay, como sendo o que serve sempre, o que é muito, sabe? O que abstém da sua vida para servir o outro, que não tem relacionamento. Aí quando você vê uma novela que o nome era Revolução, no SBT, que foi quando teve o primeiro beijo lésbico na televisão brasileira. Então, assim... Se eu te falar que não foi o primeiro beijo. E não foi? Não foi. Teve mais antigo? Tem. Não, tem... Na época dos militares. 70 e alguma coisa. Na TV? Na TV. Tupi. Que massa. Oi? Na TV Tupi. Tupi. Então, tá vendo o papel do historiador? Trazer essas informações pra gente. Porque na época isso foi noticiado como o primeiro beijo lésbico na televisão. A atriz que ficou sabendo que tinha falado que foi o primeiro quase teve um infarto. Peraí, mas quem fez fui eu. E ela, ó, essa atriz, eu não vou lembrar o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Vital. Tem aqui na minha página alguma coisa sobre ela, aqui no meu Instagram. Ela fez o primeiro beijo da televisão e alguns anos depois ela deu o primeiro beijo gay da televisão. Eu acho que é muito tem importante. Tem a foto, né, do primeiro beijo da televisão brasileira. Só não tem o do primeiro beijo normal da televisão, porque era tudo ao vivo, né? Sim. Aí como a TV onde ela trabalhava faliu, a maior parte dos filmes foi tudo destruído, ou não cuidaram bem. Só tem a foto do beijo gay, mas não tem nada do beijo hétero que ela deu, o primeiro beijo que foi. Né? Mas no cinema mesmo, no cinema a gente tem os primeiros casos do cinema mudo. Lá em 1900 e alguma coisa. Eu não vou lembrar de cabeça, assim. A gente entrou numa questão do beijo, né? Como a naturalização, né, da sexualidade através do beijo. E a gente vê, né, que com o tempo o beijo se tornou algo muito comum na televisão. E ainda assim existiu e existe o tabu quando o beijo é de um personagem homossexual, que 2 homens ou 2 mulheres vão se beijar. Que ainda assim está muito forte. Assim, acredito que tempos melhores possam vir, mas ainda está muito forte o preconceito na sociedade ainda. Porque quando você vê... Porque a pessoa acha a graça do personagem, mas quando é na vida real, já se torna diferente. Quando é na casa da pessoa, a pessoa passa a ter uma reação diferente. E assim, é bonito quando é fora, bonito é quando é na ficção, mas quando é na vida real é repreendido. Você não vê graça? Quando é fora, mas eu reprimo quando é dentro. Sim, olha, eu fui num salão trançar meu cabelo no início do ano, há mais de um mês. Foi agora, em março. É que eu tô perdido no tempo. Foi em março. e eu fiquei chocado com uma cena, né? Porque a moça tava trançando meu cabelo e falou assim: eu não gosto daquela atriz quando aquela atriz faz papel de homem. Aí chamou minha atenção aquele, ela tá trançando meu cabelo lá. Aí eu continuei prestando atenção, né? Aí qual? Aquela que faz a Hermínia, quando ela faz papel de homem, ela não atua muito bem. Então, assim, a pessoa acha natural, assim, achou que ela era uma personagem
feminina que faz papel como homem e não com um homem que é gay que está fazendo um personagem feminino. Então, assim, as pessoas, acho outra coisa que eu queria puxar da questão do Minha Mãe é uma Peça, né? A franquia Minha Mãe é uma Peça, é que muitos religiosos batem palma pra série, porque bate palma, vão, assistem. Mas quando é a vida real, elas não aceitam. É bonito na ficção? A personagem tem um filho gay, é bonito ali na televisão. Um personagem que tá fazendo um papel de uma mulher é bonito na televisão, mas quando é na vida real você mata. Você fala palavras de ódio, tá entendendo? Eu acho que é muito forte ainda. Pra gente, assim, tenho esperança de um futuro melhor, né? Tenho esperança de um futuro melhor. Mas como que isso tá vindo? Será que o futuro melhor que a gente tá esperando, a aceitação é só pra quando é personagem, mas quando é vida real eu não posso ser aceito? Sabe? Acho que essa é a minha perspectiva, sabe? Enquanto a naturalização tiver só pra televisão, o aceitável é só o personagem da televisão, não vai ter uma mudança na sociedade. Apesar de a representação na televisão ser um formador social, que vai entrar alguma mensagem na cabeça da pessoa para a pessoa refletir. Mas ainda assim tem um preconceito de que as pessoas só aceitam a ficção e não aceitam a vida real como sendo algo natural. Assim, uma representatividade que marcou muito a televisão brasileira foi da Rogéria, que já é falecida, né? A Rogéria foi um divisor de águas. A hora que ela apareceu, eu, quando era menino, falava, nossa, avó, que mulher bonita. Aí ela chegava e falava assim, não, ô Júnior, não é não. Ela era um homem, né, e tal. Coitada, também, ela tinha 80 anos na época. A gente não pode julgar também a questão cultural dela. Sim. Mas ela me explicou tudo certinho. Eu falei, nossa, mas já tem? Não sabia e tal. Outros artistas também que vão destacar aí, por exemplo. Oi. Vamos aguardar que vai voltar já a transmissão, que falhou a transmissão dele. A gente está falando hoje sobre a origem da heterossexualidade como a conhecemos hoje, e agora a gente está falando sobre a representatividade dos LGBTs na televisão, né? Eu vou encerrar dele aqui, a gente continuar o tema sobre a parte agora de representatividade. Deixar ele sair e voltar. Então, gente, podem ir deixando perguntas, comentários pra gente ir conversando e interagindo com vocês aqui. O Júnior já tá voltando. Tá, vamos aguardar mais um pouquinho. Voltou, o Júnior voltou. Você estava falando sobre a representatividade, né? Então, a representatividade, ela marcou muito a história da dramaturgia brasileira. Enfim, hoje mesmo a gente já vê isso acontecer, né? Essas séries de streaming mostrando aí como que se faz, como que se conhece. Então, tem a representatividade, sim. Como historiador, eu posso dizer que aumentou, porque alguns anos atrás não tinha tanto como você tem hoje. Sim. Então, assim, você citou a Rogéria, acho que é algo muito importante a gente falar, que também foi algo que começou a fazer a sociedade olhar diferente para LGBT, foi também a modelo Roberta Close, Leia T, que foram pessoas que marcaram a sociedade, sabe? Pra você passar a refletir. Você citou a Rogéria, atriz. Hoje em dia a gente também tem atuação, que eu acho que foi uma representatividade muito importante. A atual foi da Nani People fazendo o papel de, acho que Marco Aurélio, o nome do personagem dela, onde ela mostrou que ela não queria mudar o nome dela. Porque, assim, tem ainda a questão muito forte de que as pessoas, quando pega o caso dos transexuais, que eles sempre ficam ali querendo usar o nome
não querendo usar o nome social e falando o nome que foi o de primeiro registro. Aí vem a Nanny People e mostra, então, assim, se tem preconceito, então vamos afirmar um personagem que vai afirmar ali que, apesar da dele ser transexual, ele vai manter o nome dele, para quebrar um preconceito com a sociedade que achava que não deveria se chamar pelo nome social da pessoa. Eu acho que é muito importante, agora, o exemplo que eu citei da Nanny People, é que quando a gente vê, tem uma entrevista dela na internet que eu acho muito importante, que ela falou da emoção dela ter recebido o cartão dela do Bradesco escrito Nanny People, que é o nome dela atualmente, né? O nome dela que ela adotou para ela, como sendo um nome social numa época que não tinha lei que dava amparo ao nome social. Eu acho isso muito importante. Aí ela vem, na atualidade, com um personagem que tem preconceito ainda, então a gente vai manter o nome de batismo ali, né? O de nascimento. Pra quebrar esse tabu social. Você vê, por exemplo, séries. A Netflix é campeã, ela tá formando, assim, várias séries que se debatem o assunto também. Né? Antes nós tínhamos aí, por exemplo, a Malhação, né? Quem não tinha TV a cabo tinha Malhação. Né? Então, a Malhação sempre trouxe temas delicados, né, para a sociedade até então. E as novelas da Globo também, né? Ela sempre trouxe aqueles temas um pouco tabus para a sociedade. Eu acho que você citou um negócio legal, que a Malhação, né? Que a Malhação tá aí há mais de 20 anos na televisão e ela sempre lidou com o futuro, né? Com o futuro da sociedade, que era uma novela teen, né? Sempre voltada para a formação do pensamento do adolescente, como sendo o futuro mesmo da nação, né? Vamos fazer você pensar. E sem deixar, vamos pensar nos horários da televisão, até chegar o horário da novela das 11 da noite, trabalhando temas pertinentes a cada idade para trabalhar conceitos muito importantes dentro da sociedade. E tudo isso começou com pessoas que não tinham nada a ver. Vamos falar sobre tal coisa. Um exemplo disso é o Silvio Santos. O Silvio Santos, hoje, né, ele, coitado, já tá com uma certa idade, mas ele foi que colocou o pessoal travesti, drag queen, transformista lá na televisão. Foi ele. Querendo ou não, foi ele que colocou. Sim. Né? E nós temos todo um respaldo. Isso vai de muito tempo e tal, que chega até os dias atuais. E hoje eu vejo mais igual, por causa das lutas sociais, eu vejo que vai chegar o momento de nós olharmos um para o outro com olhar de afeto. Um olhar de que, assim, não importa o que você é, o importante é que você está aqui comigo. O importante é que nós somos parte de uma família que é a raça humana. Os movimentos sociais estão para isso. Tá? Eu vejo muita coisa errada, sim, em alguns movimentos, né? Como qualquer movimento que tem gente boa, tem gente ruim. Né? Eu vejo que muitas coisas estão mudando por causa dos movimentos sociais. Né? Daqui a alguns anos, por exemplo, você que tem a página, daqui a alguns anos, uns 5, 6, 7, daqui 10, você vai olhar para trás e falar, nossa, quanto que a gente já caminhou com a página? Daqui a pouquinho você vai estar com uma equipe enorme aí trabalhando para você. Pensou? Assim, hoje já consigo ver isso, né? Porque essa semana até tinha feito botei um stories como que a página já ajudou você. Caramba, temos 2 anos e quantas pessoas já foram ajudadas através dela? São pessoas que passaram a se amar mais, se aceitar mais, que elas foram trabalhando a espiritualidade porque muitos não acreditavam que Deus não as amavam. Então, assim, a gente vai trabalhando um pouquinho. Acho que de verdade é uma escada, sabe? A gente vai subindo um pouquinho e vai ajudando as pessoas. Porque, assim, depois que eu me aceito, depois que eu me amo,
E depois que a gente está iluminado, a gente vai e divide a nossa luz. É sempre assim, a gente vai dividindo, sabe? O que você está fazendo aqui hoje, trazendo mais conhecimento para quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo, sempre vai ser pessoas que vão ser ajudadas a partir de uma iniciativa que alguém começou há muito tempo. E, assim, se for pensar no Adventismo, como que surgiu quando começou a falar sobre homossexualidade na igreja, existe desde muito tempo, praticamente desde quando a igreja foi fundada. Mas aí você vai para assim, não, mas teve algo que foi um divisor de água dentro do Adventismo. A gente olha lá para 1976, quando alguns universitários que se identificavam pela questão de orientação sexual e identidade de gênero se juntam, não, mas eu sei que Deus me ama, e começam a fazer estudo teológico para fazer interpretações bíblicas, para ver se aquela interpretação tradicional de fato era aquilo. Aí a gente vê que as pessoas foram se juntando e que chegou no Brasil um dia. Isso já se passaram 40 anos, sabe? São 44, quase 44 anos de história para chegar em quem sou eu hoje, quem está assistindo hoje. A história não para. Para um dia, mesmo a igreja adventista do sétimo dia se posicionando como a heterossexualidade, o indivíduo homossexual tem que se manter no celibato, mas ela um dia discutiu sobre isso, sabe? Ela um dia parou um tempo numa reunião administrativa, vamos pensar quem é esse indivíduo, para chegar um dia ela parar em forma de uma divisão, falar, nossa, vamos produzir um material, ainda que esse material não seja para o indivíduo LGBT, que está sendo algo que eles produziram para os familiares, eles ainda assim pararam para falar sobre, para pensar sobre. Às vezes a gente olha assim, nossa, mas a igreja nunca pensa em mim. Não, assim, ela tá conversando sobre. Acho que é um pensamento, as pessoas dão uma atenção, não talvez da forma que a gente gostaria que fosse, para ser um material que fosse pro indivíduo LGBT, uma conversa com o indivíduo LGBT. A gente sabe que tem iniciativas da igreja de forma oficial. Eu acho que isso é importante. Agora, as pessoas que estão aqui vendo a gente, ouvindo a gente, é o seguinte, tem iniciativas da igreja de forma oficiais que estão ouvindo a gente. A gente sabe da União Sueca, que de forma oficial fez 11 declarações sobre como eles vão passar a ver o indivíduo, lidar com o indivíduo nas suas congregações, ouvir alguns indivíduos LGBTs. Acho que isso é importante, porque agora eles não estão pensando no LGBT de forma de fora. Eu acho que a União Sueca é um exemplo nisso, porque assim, essa daqui é uma revista da divisão norte-americana. Eles pegaram a União Sueca, que é, se não me engano, intereuropeia, foi lá e traduziu para o idioma deles. Essa daqui é uma revista em inglês, eles traduziram para o idioma deles para ter informações, que essa era uma das iniciativas deles, porque a gente tem membros LGBT, então vamos conversar com ele. Não vamos fornecer material só para os familiares, vamos lá, vamos conversar com eles para a gente saber como lidar com os indivíduos, porque é algo novo. Assim, apesar de ter 40 anos que vem se falando disso, da declaração ter saído em 99 na igreja, de essa declaração ter demorado muito para sair, porque eles não aceitaram o primeiro estudo que foi feito, que falava que a homossexualidade era algo natural. Eles não aceitaram, não, porque isso não está em conformidade bíblica. É um direito da instituição achar que não estava. Passou-se mais alguns anos, foi aprovado em 99 a declaração atual. Mas assim, olha, elas estão começando a dar atenção, elas estão começando a olhar, estão começando as iniciativas de conversar sobre. Eu acho que é muito importante, assim, às vezes a gente acha que a gente não tem, que ninguém está olhando pra gente na igreja, não. Assim, ela está tomando algumas iniciativas para um melhor convívio,
para melhor aceitação, para melhor entendimento de quem é o indivíduo LGBT. Eu como gay, quem está nos assistindo, cada um com a sua identificação sexual. E agora sim, olha, não mais só pensando pro heteronormativo, mas agora pensando para os outros indivíduos. Acho que isso é muito importante, por isso que eu estou repetindo bastante, porque às vezes a gente fica perdido nisso, porque é muito forte a ideia só da condenação dentro da igreja. Porque muitos dos casos dentro da igreja, os membros não têm acesso a essas informações. Muitas das vezes está em inglês. As pessoas não sabem. Às vezes as pessoas, quando tem um material em português, não aceita porque não é algo religioso. Aí vem a igreja e pega e produz algo que é religioso para mostrar para aqueles indivíduos. Por quê? Entre esse, como eu li no início, né? É a mesma definição, praticamente. É a mesma definição. Mas, às vezes, as pessoas, para validarem um conhecimento, elas precisam que uma instituição religiosa afirme para ela. E às vezes as pessoas falam, Jonathan, mas a igreja não se posiciona em alguns casos. Gente, quando a igreja se posicionou, quando a Suprema Corte Americana falou lá que ia aceitar o casamento LGBT, a igreja tomou a posição dela. A igreja institucionalmente defende o casamento heterossexual legal monogâmico, que é a frase que está no manual, mas ela foi lá, e afirmou deixa eu achar aqui, foi lá, fez uma nota em inglês falando, vocês ainda são vocês são filhos de Deus. Isso é muito importante, porque apesar da igreja achar que é pecado, né, a prática sexual homossexual, elas estão falando que, independente do que aconteça, você é aceito. Essa daqui é a foto, né, da imagem, né, da postagem, que eu imprimi porque eu estava estudando isso. A igreja vai lá e fala, conversa, sabe? Porque as pessoas não sabiam como agir naquele momento. Porque muitas das vezes a gente acha que não é digno nem do amor de Deus, porque tem um conceito, tem uma tradição religiosa que muitas vezes só traz condenação, e a gente esquece da nossa identidade como cristão, de nossa identidade como indivíduo, que Deus nos ama, que Deus nos projetou, que Deus sabe do nosso íntimo, de tudo da gente, sabe? E às vezes a gente também acaba dando uma autoridade muito grande para a religião e esquece da nossa conexão com Deus, de quem tem que ter um bom pensamento a meu respeito, não é uma instituição religiosa, mas sim Deus. Sobre o que Deus pensa sobre mim, se eu estou tendo uma vida fiel com Deus. Não é o que será que eu estou entregando dízimo na igreja? Será que, sabe? A gente acaba se perdendo do que é a verdadeira essência do evangelho por algo que às vezes a gente acha que é muito importante, que é algo que vai definir a nossa vida como sendo algo, sabe, muito maior do que a gente e nossa relação com Deus. Que isso acontece quando a gente terceiriza a nossa fé para qualquer religião. É para o adventismo, catolicismo, pessoal da Batista, assembleano, pentecostal, qualquer religião. Quando a gente passa a terceirizar a nossa fé, a gente perde nossa autenticidade e nossa comunhão com Deus. E é o que está acontecendo agora nessa quarentena. Os templos estão fechados. E aí as pessoas criam consciência que elas são igreja. Elas são a morada do Espírito Santo. É no seu casa, no seu íntimo, que você tem um relacionamento com Deus. Então, isso é fundamental, porque a gente só muda a sociedade se nós estamos ativos na sociedade. Nada cai do céu, a não ser chuva e raio. Sim. Granizo e meteoro. Mas, fora isso, nada vai cair do céu. Se você quer mudar o seu modo de vida, a sua comunidade ali, seja uma luz também. Ajuda a pessoa que está lá passando necessidade. É uma forma de você ajudar. E tanto é que a igreja até que ela evoluiu muito dos últimos anos para cá. Muito, muito. Eu lembro, por exemplo, alguns anos, que faz uns 5 ou 6 anos, por exemplo, que foi mudado o manual. Eu não vou lembrar agora quando que foi. Acho que foi 2017, né, que foi mudado o manual pela última vez. 2015 foi aprovada a atualização atual. Então é isso aí mesmo. Que eles colocaram agora que pode pertencer ao coral da igreja membros que estão matriculados na escola sabatina.
Ou seja, se você se considera, se em algum momento alguém falou, não, você não vai mais cantar, você não vai mais pregar, você tem uma válvula de escape para cantar no coral da igreja. Acho que isso daí se tocou uma coisa importante. Às vezes a gente dá uma, assim, a gente esquece, porque assim, a gente acaba sendo privado de muitas coisas na igreja quando você se assume homossexual, bissexual, você entra num relacionamento, mas sim, tem essas brechas, vamos dizer assim, tem oportunidade para você continuar atuando. Se você é matriculado na escola sabatina e você não é membro oficial, dentro da escola sabatina, acompanhado de alguém que seja membro oficial, você pode ir lá na frente, você pode fazer uma oração, você pode fazer uma reflexão. Sim, dentro do horário da escola sabatina. Se você... isso daí que você está falando é muito importante. Tem a questão de você pode cantar desde que você esteja com pessoas que são membros oficiais ou que quem dirige aquele momento ali seja alguém que seja membro oficial da igreja. Eu acho isso muito importante falar, porque muitas das vezes nós temos a necessidade de fazer algo público na igreja, de estar mais ativamente, de ir à frente. E assim, mesmo que tenha as limitações da página 64, né, que é a página da disciplina, que fala que você não vai se tornar mais membro, não será mais membro oficial, ainda assim você tem a oportunidade de exercer seus dons e talentos em alguns momentos do culto religioso. E se você não precisa se limitar até na igreja, você pode criar um grupo, por exemplo, de membros da igreja. Vamos ajudar a Adra, vamos fazer o mutirão para ajudar as pessoas menos favorecidas hoje. Então vamos lá, vamos vestir a camisa da Adra e vamos lá fazer o mutirão. É fantástico o tanto que você pode mudar a igreja. Não é você porque tem muitas pessoas que querem se aparecer. Não é a igreja não é para se aparecer. A igreja é para você ser. Quem aparece é Cristo. Você apenas reflete o amor de Cristo. Essa que é a verdade. Sim, acho que tem algumas coisas que são importantes a gente trazer dessa reflexão final que a gente tem que estar fazendo. Acho que é muito importante. Às vezes a gente tem necessidade de fazer algo mais ativo na igreja. Eu como membro de igreja, eu entendo o indivíduo que sente necessidade de ir lá na frente, a demonstrar a adoração deles lá. E eu também entendo o lado oficial da igreja. Isso não vou contestar. Ela tem o direito dela, ela tem um amparo legal para ela fazer o que ela quiser, né? Mas, assim, acaba que eu entendo quando a pessoa vem aqui e manda assim: que a igreja me proibiu, parece que ela está tão preocupada com o meu dízimo, com a minha oferta. Acontece, isso a gente também não pode falar, que em muitos dos casos, porque assim, você é pecador, você está em pecado, que não sei o que, todos somos pecadores, sabe? Mas assim, fala assim, você está em pecado, às vezes as pessoas mandam assim, eu estou em pecado, mas eles querem o meu dízimo. Às vezes a gente esquece que uma coisa não anula a outra, sabe? A minha fidelidade com Deus, sabe? Eu devolver meu dízimo não tem nada a ver. Às vezes a gente sabe também que não a igreja de forma institucional ou da parte de Deus. A gente sabe que tem membros que vão se aproveitar da gente nessas oportunidades. Você não pode fazer não sei o que, mas você poderia fazer. Mas eu também acho... eu tô falando eu acho porque eu, Jonathan Monteiro, como indivíduo, sabe? Falando. Eu também acho que quando acontece essas questões de você usar uns dons e talentos de outra pessoa, você também tem que dar o reconhecimento a ela. Igual você faria com uma pessoa que é hétero. Fulano fez o videozinho que vai ser projetado na igreja. Então vamos falar, fulano preparou material tal pra gente passar no culto. Porque às vezes a gente não... Às vezes as pessoas não são membros oficiais e servem muito a igreja, sabe? Porque quando a pessoa é um indivíduo que não está ali dentro das quatro paredes da sua igreja, que é uma doação de, sei lá, alguém fez uma doação de caixas de leite. Alguém fez doação, mercadinho tal, doou não sei o que. Eles a gente reconhece
E muitas das vezes, quando é algo que eles consideram errado, não vai reconhecer, tá entendendo? O irmãozinho da igreja produziu um videozinho tal, então vamos falar. O irmãozinho tal produziu esse vídeo que a gente vai assistir agora. Nesses anos todos que eu tenho de igreja, pode ser que eu tenha esquecido, mas todos os eventos grandes que eu produzi de igreja, eu fiz questões de falar e chamar todas as pessoas que estivessem na igreja, que tenham ajudado, de lá. Aconteceu uma ocasião que não ficou quase ninguém sentado, porque eu consegui, com a ajuda de outras pessoas, aquilo ali não foi sozinho, Deus me usou outras pessoas para que aquele evento acontecesse. Então, assim, as pessoas tinham que ver que somos uma rede. São uma pessoa ajudando outra, que vai ajudando o outro, por uma causa muito maior, que é o evangelho. Às vezes a gente tem que deixar as diferenças que tem ali no meio religioso, se eu aceito o indivíduo ou não, é particularidade sua. Mas eu tenho que estar ali e mostrar o reconhecimento que eu tenho para a pregação do evangelho. Porque a minha atuação, a sua atuação, você na sua igreja, eu na minha, cada um tem uma função. Eu acho que você citou uma coisa muito importante. Agora que a gente está congregando o Cristo em casa, as nossas igrejas dentro da nossa casa, através de uma tela de streaming, lá do YouTube, do Facebook, assistindo culto. Gente, eu vi uma imagem na semana passada que ela me impactou muito. Que eram 4 ovelhas lá na imagem. Uma ovelhinha de pelo branco, uma ovelhinha de pelo preto, uma ovelhinha com as cores da transexualidade e uma ovelhinha com a cor da bandeira LGBT, da bandeira gay. E a legenda em tradução livre ficava mais ou menos assim, agora sim estamos nos sentindo aceitos. Gente, isso me impactou de tal forma, isso foi forte para mim. Saber que as pessoas estão se sentindo aceitas em casa porque num ambiente presencial elas não estão se sentindo amadas. Elas não têm um conforto de se sentar e congregar porque ela sabe que talvez ela vai receber um olhar torto. Eu acho que essa imagem ela reuniu muito bem as minorias. Você ali conseguiu representar o indivíduo LGBT sendo um homem ou mulher, cisgênero ou trans. Você teve a ovelhinha ali, né? Representando especificamente os transgêneros e os transexuais. A gente tem uma ovelhinha de pelo preto, representando as pessoas que... Gente, isso é real? Racismo existe. Existe, gente. Não é mentira, não. Existe feio ainda. Sim. De pessoa sentada do lado e outra pessoa ir embora. Isso no ônibus eu já vi. Sabe? A ovelhinha ali mostrando, sabe? E a ovelhinha branca que representava membros normais, sabe? Porque era um ambiente que todo mundo tá se sentindo aceito. Porque eu, dentro do conforto de, sei lá, do meu quarto, eu tenho minha liberdade, sabe? Você, dentro da sua casa, tem sua liberdade, você tá se sentindo aceito. Que talvez no ambiente da igreja você não sinta. Aí quando você pensa que agora a igreja é onde você está, e voltando ao conceito de que eu sou a igreja, eu como sou um templo do Espírito Santo, eu individualmente sou uma igreja, você individualmente é uma igreja, e quando a gente também está em congregação, a gente também é igreja, a gente junta vários conceitos ali, e pensa, nossa, vamos repensar o que é igreja, vamos repensar a aceitação do outro, vamos pensar, porque... Quando passar, sei lá o quanto tempo vai demorar para a gente sair dessa situação, quando a gente voltar a congregar, seremos outros. A gente tem que... Não adianta, o mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo depois da pandemia. Não é. E se continuar sendo o mesmo, é porque o problema era maior do que a gente imaginava. Mas o mesmo mundo não vai ser de novo. Depois dessa pandemia, esse mundo não vai ser o mesmo como a gente deixou alguns meses atrás. Tenho certeza nisso. Eu acredito que vai ter uma valorização da vida diferente agora. As pessoas vão começar a olhar as vidas com menos diferenças, sabe? Ele vai passar, ele é um ser humano igual a mim. Vai acabar essa ideia de patologizar as pessoas, sabe? De
tornar a pessoa algo, olhar a pessoa como sendo diferente, sabe? Que ele tem um transtorno de disforia da sexualidade, sabe? Aquelas coisas assim que muita gente ainda pensa hoje. Que a pessoa tem disforia sexual, que a pessoa tem uma disforia de gênero, que sabe? Aquelas coisas para patologizar o outro indivíduo. Então, é igual eu te falei. Você quer mudar a igreja? Seja da igreja. Você é a igreja. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus vai ser o único que vai te olhar com amor e compaixão 100%. Deus é o amor ágape, como diz o apóstolo Paulo. Ele que é o amor ágape. Ele que é o amor incondicional. Ele te entregou tudo. Então, se você desistir deste amor, você não será nunca completo. Porque ele é completo de tudo. Se você acredita em Deus, não importa a sua fé, você pode ser adventista, batista, católico, enfim. Mas se você acredita em Deus, em Jesus Cristo como seu Salvador, isso que é realmente que vale, que importa. Porque você vai ter uma paz que nenhuma outra pessoa pode te dar. Né? E você muda a sua igreja, atuando da sua igreja das diversas formas possíveis. Não é apenas de um jeito que você adora a Deus. Deus, ele é infinito, então tem inúmeras formas de você adorar o nome dele. Não precisa apenas ficar num lugar só. Pode usar seus talentos para várias coisas. Tem pessoas que vão para o hospital, cantam hinos. Outras pessoas vão colher alimentos. Outras vão ajudar na doação de sangue, apesar de não poderem doar. Então, tem uma infinidade. Você pode ser igreja onde você precisa ser igreja. E a igreja tem uma frase muito importante, ela é muito mal interpretada da irmã White, só que eu não sei se está em Vida e Ensinos ou Mensagens Escolhidas, que minha mãe falou há pouco tempo atrás para mim e mexeu comigo. Que apesar da igreja ainda ser defeituosa, ter os seus defeitos, ela ainda é a menina dos olhos de Deus. E você é a igreja de Deus. Ninguém é perfeito. Perfeição só veio um, que foi Jesus Cristo. Foi o único ser humano que foi perfeito. Sim. E ele olha para nós do jeito que nós somos. E se nós não trabalharmos para ele, quem que vai? Como profeta, quando Deus pergunta, quem nós iremos? E o profeta, envia a mim. Nós somos os mensageiros de Deus. Nós que representamos Deus na terra. Então, se a gente quiser abraçar os braços e só, igual aquele desenho animado, ó céus, ó vida, ó tudo, a gente não vai mudar coisa nenhuma. A mudança começa no momento que você abraça a cruz. E quando você abraça e compreende a cruz de verdade, nada e ninguém vai te separar de Deus. Não existe mar profundo, não existe céu distante que vai te separar de Deus, porque Deus, ele é muito mais, ele é mais que transcendental, ele é inexplicável. E o inexplicável dele se resume em uma coisa, que é amor. Sim. Eu acho que você citou em outra coisa que eu acho muito importante, é que a música do Vocal Livre diz, né, que a começar em mim, sabe? Eu tenho que partir de mim a mudança. Tem que partir eu como indivíduo. A mudança tem que ser eu. Acho que é bom a gente pensar isso. E Deus, ele vai te amar, não importa o que aconteça. Ele vai te amar. E se ele precisar mexer nas suas estruturas, ele vai mexer. Ele vai, porque tem gente que fala assim, Deus não faz milagre, que Deus não sei o quê. Eu vejo Deus na folha que está na árvore. Eu vejo Deus com tudo que está acontecendo, eu ainda consigo ver Deus. Os cientistas lá por detrás das máscaras, é Deus que está cuidando, porque olha, aquelas pessoas já eram para estar com todo mundo ali, deve estar com corona. Se não existisse um Deus ali por detrás daquela pessoal da saúde todo, nós já estávamos todo mundo perdido. Deus está lá com cientista, eu tenho certeza que tem anjos do céu, porque a própria irmã White fala isso, e a própria Bíblia fala que Deus envia os seus anjos quando seus filhos necessitam. Isso está em Salmos, se eu não me engano.
O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. É esse versículo em Salmos que tá. Ele envia seus anjos para dar conhecimento para o pessoal lá. Então eu acredito que Deus está... A gente não vê ele fisicamente, mas nós sentimos a presença dele. A gente não chega a ser igual a Moisés, igual a Elias, mas nós sentimos a presença de Deus, como, por exemplo, Paulo sentiu quando as prisões balançaram e caíram lá. Como Ana sentiu a presença de Deus quando ele fala assim: vá, filha, Deus vai fazer o que é melhor para você, e ela vai e tem um filho lá. Deus está presente, por exemplo, quando Noemi e Ruth, uma está partindo, uma quer falar: filha, fica aqui, que o seu povo é esse. E não, ela vai lá e fala assim: não, o seu Deus será o meu Deus, a sua casa será a minha casa. Então, às vezes a gente tem que sair do nosso mundo de conforto para entender o que Deus tem a dizer pra gente. E se tiver que balar a estrutura, mudar a sua forma de pensar, a forma de agir e a forma de ser, ele vai fazer. Muito obrigado pela sua participação. Você tem alguma dica para deixar para nós? Eu dei várias dicas aí, né? Mas eu tô lendo um livro, eu vou deixar ele como dica, que é A História da Virilidade. É uma coleção de 3 livros, tá? Que é como que os homens se enxergam. Como é formado a nossa identidade de gênero homem. Então, baseado na sua, eu vou deixar uma dica, então, para as pessoas procurarem a dissertação de mestrado do Josué, né? Josué de Castro Filho, que ele fala sobre a SDA Kinship, uma resposta à marginalização dos gays adventistas. Vocês encontram no Tese USP, e lá ele vai falar sobre as masculinidades e como é o trabalho da Kinship, né? Para ajudar os LGBTs, adventistas e ex-adventistas. Eu tenho mais um livro que é para as mulheres, que eu citava aqui embaixo. Mulheres e Deusas. Como as divindades e os mitos femininos formaram a mulher atual. Levanta mais um pouquinho, porque não deu para ver. Esse livro aqui é do antropólogo e filósofo Renato Nogueira, que ele vai trabalhar como que formou a mulher, o que é ser mulher atualmente, através dos mitos das religiões, desde a Grécia até a mitologia urubá, dos negros e dos índios aqui no Brasil. Legal. E, gente, muito obrigado pela participação. Gente, vocês ficaram aqui ouvindo a gente, muito obrigado. No próximo episódio a gente vai falar sobre experiências e vai ter um outro convidado, e espero que tenhamos de novo a presença do professor Roy aqui com a gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.